Oi, boa tarde. A graça e a paz do Senhor para você, meu irmão, que está aqui ligado no Literalmente na Palavra. Conforme nós combinamos, hoje nós vamos estudar o livro de Ruth. Bom, nós íamos estudar 2 horas da tarde, né? Mas surgiu um compromisso, um imprevisto aqui em casa, mas nós não vamos deixar de estudar. Hoje a gente começa às 16 horas. Enquanto vocês vão entrando e se organizando aí, de acordo com o que vocês forem chegando, vocês vão colocando o nome, vão dando um oi, um glória a Deus, aleluia, amém. Já vão preparando a Bíblia de vocês no livro de Ruth. Já pega um caderninho, uma caneta, para vocês já irem anotando, porque hoje nós vamos estudar de uma forma muito dinâmica todo o livro de Ruth. E eu garanto que para vocês que vai ser em menos de 1 hora. Enquanto vocês vão chegando aí, vai dando glória a Deus, aleluia, vai dizendo quem tá aí, vai dando um oi pra gente. Vamos estudar hoje, meus irmãos, o livro de Ruth. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu vou dando alguns recados. Ah, shalom, Ana. Fala pro pessoal, vem para cá, vamos estudar o livro de Ruth. Um beijo. Tô te esperando aqui. Ana Paula, da Casa de Oração. Quem ainda não conhece ela, vai lá, Casa de Oração, e entra lá para você poder estar conhecendo o canal da Ana Paula. É uma bênção do Senhor. Parece que eu já conheço ela há anos. A gente conhece há pouquinho tempo, mas a gente sempre faz live junto. Josi, boa tarde, Josi. Eu deixei um pouquinho mais tarde porque atolou a situação aqui em casa hoje, Josi. Aí eu falei assim, não, deixa eu colocar às 16 horas, mas eu acho que não atrapalhou ninguém, não. O importante é a gente estudar, né? Vai pegando aí, Josi, a sua Bíblia, já vai abrindo em Ruth. Se você for pegar também um caderninho, uma caneta, para a gente poder estar estudando o livro de Ruth hoje. Meninas, vocês acreditam que a gente vai conseguir estudar o livro de Ruth inteiro em menos de 1 hora? É o que eu estou prometendo. Vamos ver se vai, né? Diana, paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Ô, Josi, a Ana Paula também já esteve aqui falando que só vai acabar de editar essa live que ela finalizou e ela já vem para cá estudar junto com a gente. O que eu ia falar? Ah, tá, já estou preparando o estudo de Esther, meninas, para segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, nós vamos estudar Esther. Podem esperar. Se por acaso eu conseguir antes, eu coloco anuncio aqui para vocês poderem estar entrando comigo. Se eu conseguir antes, eu faço até na quinta. Mas se eu não conseguir, segunda-feira é certo. Vamos esperar só mais assim uns 5 minutos. Que a Ana Paula chega também. As outras pessoas que estiverem entrando também vão chegando. Aqui, meninas, me deixa a sugestão aqui depois do livro de Ruth é hoje, Esther é na semana que vem. Qual é o outro que a gente pode estudar aqui, hein? Qual é a outra mulher da Bíblia que vocês gostariam de estar estudando? Coloca aqui para mim que eu estou aceitando sugestões, que eu estou sem ideia para o próximo estudo. Bom, quem está chegando agora vai dando um oi, que eu estou vendo que está chegando gente aqui. Um oi, glória a Deus. Se apresenta para você poder entrar aqui nessa turma de estudo bíblico. Hoje nós iremos estudar o livro de Ruth. Prometo para vocês que nós vamos estudar o livro inteiro em menos de 1 hora. É um estudo dinâmico. Oi, Jane, boa tarde, a graça e a paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda. Jane, já vai preparando aí sua Bíblia no livro de Ruth, um papelzinho, uma caneta. Deixa eu mostrar para vocês, vocês que participaram comigo na semana passada, viram como a gente faz, ó. Eu faço isso aqui, ó, um papel, a caneta e ainda colo no final na Bíblia, ó. Uma ideia aí para vocês, tá? Para vocês anotarem o nosso estudo de hoje. Nós vamos refletir no livro inteiro de Ruth, menos de 1 hora. Paz do Senhor, Adriana, seja bem-vinda, amada.
Oi, gente. Hoje vocês estão aqui assíduas, frequentando mesmo. Que delícia. É bom a gente estudar a palavra do Senhor, né? Junto com os irmãos. Bom, mais 2 minutos aqui a gente já começa. Então, já vai pegando lá quem gosta de um Toddy, de um Nescau, para poder sentar aqui para a gente meditar na palavra do Senhor. Hoje é o livro de Ruth. Vai pegando um papel e uma caneta para a gente poder estar anotando as coisas importantes. Se eu estiver falando rápido demais aqui no momento em que a gente começar a estudar, vocês me dão um toque aqui no chat, fala, Michele, vai mais um pouquinho devagar que eu estou anotando. Ou então, se vocês preferirem, depois vocês escutam de novo e vão fazendo as anotações de vocês, tá bom? Aí a Adriana veio da live também da casa de oração. Eu imaginei mesmo que fosse terminar por volta de 4 horas. Aí eu falei assim, a Ana deve terminar dela das 4, porque as meninas que acompanham lá a Ana acompanham aqui, né? Aí eu falei assim, eu vou colocar depois das 4, porque eu agarrei aqui hoje só Deus, mas tá bom, consegui fazer o que eu precisava fazer para poder ficar tranquila aqui agora. Amém, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações através do devocional de Ruth. Meninas, para quem não veio na semana passada, falta 1 minuto para a gente começar. Quem não veio semana passada, tá aqui no canal, tá? O devocional que a gente fez, que a gente estudou o Salmo 1 todinho. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha, porque tá muito bom. Em 40 minutos, acho que foi 44 minutos, nós conseguimos estudar o Salmo 1 inteiro. E a gente destrinchou ele inteiro. Isso mesmo, Jane, de ouvidos atentos. Bom, 4h10, vamos começar o nosso estudo. O pessoal que for chegando aí agora, a partir desse momento, depois volta um pouquinho para poder pegar desde o início, se não chegar no início. E aí a gente já vai começando aqui, tá? Vamos lá. Livro de Ruth. O autor do livro de Ruth, ele é desconhecido, mas alguns estudiosos, eles suspeitam que o livro de Ruth pode ter sido escrito pelo profeta Samuel, tá? Vou fazer um resumo aqui, são só 4 capítulos do livro de Ruth. No capítulo 1, ele vai falar muito sobre o amor de Noemi pelas suas noras, e vai falar também sobre as perdas que Noemi teve, né? Desde quando ela foi morar em Moabe, saindo da terra dela, que foi o marido primeiro e depois foram os 2 filhos. O capítulo 2 vai falar sobre a generosidade de Boaz, quando conheceu Ruth e viu o que Ruth estava fazendo pela sogra. Já o capítulo 3 fala sobre os conselhos de Noemi, a sua nora. Gente, antes de estudar esse capítulo 3, eu pensava que era tudo de uma forma completamente diferente. Quando a gente chegar lá, eu vou falar com vocês o que eu pensava e na hora de estudar foi tudo assim, diferente. E o capítulo 4 vai falar sobre o casamento de Boaz com Ruth. Amém? Vamos então. O que vocês acham melhor? Vocês acham melhor eu ler os 4 capítulos, que aí vai ficar como se fosse uma história toda, e depois a gente vai falando de um capítulo de cada vez? Ou vocês querem que eu fale leia um capítulo, converse sobre ele. Leia o segundo capítulo e converse sobre ele. Me dê a opinião de vocês aí que eu vou fazer conforme vocês acharem melhor. Se inscreve sim, Adriana, se inscreve sim. Me fala aí, eu tô esperando só vocês me responderem. Vocês preferem que eu leia o 1, 2, o 3 e o 4 e depois a gente começa a conversar? Ou vocês querem que eu vou capítulo por capítulo? Coloca aqui para mim, para eu saber o que vocês preferem. Eu devia ter pego um copinho de água, né? Mas agora já é, Elvis. Ler todo e depois explana. Ó, um voto aqui, ó. E aqui, ó. A Jane tá falando que acha melhor um por um. Um voto. A Josiane, ler todo e depois explana. Mais um. A Diana tá falando que é melhor ler cada capítulo. 2-1, para melhor compreensão. E aí? A Jane e a Diana querem que lê um por um. E a Josiane quer que lê
tudo e depois explana. Eu vou esperar aí mais umas 2 sugestões para a gente poder ver o que a gente faz. Para mim, tanto faz. Coloca aqui nos comentários, gente. Enquanto isso, vocês vão pegando uma canetinha, um papel. Adriana, 1 por 1. Ganhou 1 por 1, Josiane? Não tem problema não. Vamos lá, 1 por 1. Vamos começar. Ruth, capítulo 1. Na minha Bíblia está escrito assim o título: Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, aí a gente já percebe que nessa época aqui era a época de juízes, cronologicamente falando. Houve fome na terra de Israel, e o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, era o nome do marido de Noemi. E a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali, porque na cidade deles, que era lá Belém de Judá, estava numa fase de fome. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth vão para Belém. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ou seja, Noemi estava em Moabe e ela ouviu falar que em Belém já estavam vindo farturas de alimentos. O povo já estava se alimentando, o povo já estava comendo. E como ela já tinha perdido o marido e os filhos, ela falou assim: vou pegar as minhas noras e vou voltar para Belém. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltaram para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas comigo. Bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós não iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casaste essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você.
Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém. Bom, vamos começar então a comentar o capítulo 1. A introdução do livro, como nós falamos, é um autor desconhecido. Deixa eu só trocar o fone de lado aqui, que o microfone está aqui. Ai, tomara que vocês tenham me escutado. Vocês escutaram aí? Estava com o fone do lado errado. O autor desconhecido, mas supõe-se que tenha sido o profeta Samuel. Mulher moabita. A Ruth era uma mulher moabita. Os moabitas eram os descendentes de Ló, com a filha mais velha dele. Lembra lá em Gênesis 19, versículo 30 ao 38, que fala que as filhas de Ló embriagaram ele e tiveram relações com ele para que a sua descendência não fosse exterminada da terra? Então, os moabitas, eles eram os descendentes de Ló com a filha mais velha dele, quando foi causado lá o incesto. Está em Gênesis 19, do versículo 30 ao 38. Leal à sua sogra israelita, Noemi, e ao Deus de Israel. Ou seja, a Ruth, nesse primeiro capítulo, demonstra para a gente que ela era leal não só à sua sogra, Noemi, mas como também ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Ela realmente se converteu ao Deus de Israel. E isso fica muito claro para a gente, principalmente no momento em que Noemi fala para ela e Orfa voltarem para a terra dela, e fala aqui para a gente que Orfa voltou para sua parentela e seus deuses. E Ruth continuou com Noemi. Você sabia que Ruth ela foi bisavó do rei Davi? No último capítulo eu vou falar como que foi, de quem ela foi mãe, de quem que ela foi vó, e ela foi bisavó do rei Davi, para você ver como que Deus opera. Uma moabita, os moabitas eles eram inimigos do povo, né, de Israel, por ser descendente de Ló. Deus pega uma moabita, traz para perto dele, porque Ruth ela veio para o Senhor, porque Deus tinha um plano na vida dela e conhecia o coração dela, tanto que ela foi fiel à sua sogra e a ele durante todo o tempo. Ainda muda toda a história dessa pessoa, ainda dando honra a essa pessoa. O livro de Ruth, além de Esther, são os únicos livros da Bíblia com o nome de mulheres. Quando a gente pega a história de Ruth e Noemi, no livro de Ruth, a passagem inteira desses livros vai falar sempre da história de duas mulheres, sempre da cumplicidade entre duas mulheres, que é Ruth e Noemi. Você pode ver que elas criam esse vínculo, criam essa aliança, elas se comunicam muito entre si, elas têm realmente uma aliança. Aqui fala sobre a época de fome. Teve uma época que teve fome, né? Logo no capítulo 1, versículo 1, fala que Noemi, ela saiu na época em que os juízes julgavam, ou seja, conforme eu disse, esse livro se passou cronologicamente na época de juízes. Ela saiu da sua terra
que é a terra de Israel, aqui no caso Belém, que significava terra do pão, por mais que estivesse passando por fome, para poder ir morar em Moabe, que era uma das cidades mais próximas que tinham, e na época não estavam passando por esse período de fome, de seca, porque a fome se deu muito nessa época aqui por causa de fome, de fome, por causa de seca. Eu cheguei até a anotar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não acho aqui, não estou achando, mas aqui passa, aqui, ó. Aqui, ó. Por que eles estavam passando fome nessa época? Era a escassez de chuva na estação chuvosa, chuvas intempestivas, granizo, pragas de gafanhoto e lagartas e bloqueios militares que impediam o fornecimento de alimentos. Ou seja, a fome nessa época que em Israel, que o que fez a Noemi com o esposo e seus filhos viajarem para Moabe para buscar abrigo lá, foram por esses motivos. Bom, essa foi uma introdução ao capítulo 1. Agora eu vou falar um pouquinho mais a fundo, tá? Elimeleque e a sua família em Moabe se mudaram de Belém para Moabe por causa da fome. A família de Noemi era o marido, cujo nome era Elimeleque, e foi o primeiro a falecer, deixando ela viúva com 2 filhos mais velhos, que era Malom, que se casou com Ruth, e Quilion, que se casou com Orfa. Naquela época, a mulher, quando ela era viúva, ela era sustentada pelos filhos do sexo masculino. No caso de Noemi, Noemi perdeu tanto o marido como os filhos do sexo masculino, que eram os 2 filhos que ela tinha, os 2 únicos filhos. E lá em Moabe, uma viúva sem ter filhos, o único fim para essa mulher seria acabar sendo escravizada, ou então ter que ir para o lado da prostituição, para poder ter recursos, para poder sobreviver com o básico. Então, o que ela pensou? Como agora eu não tenho outra saída, e eu ouvi falar que lá em Israel, lá em Belém, que é a casa do pão, está tendo novamente recursos, voltou a conseguir plantar. Então, como eles não estão passando mais fome, eu vou voltar para minha parentela, porque lá em Israel era um pouco diferente da cultura dos moabitas. Os moabitas, quando a mulher ficava viúva e não tinha os filhos homens para poder cuidar dela, ela chegava a ponto de ser até escravizada. Então ela pegou e falou assim: eu não tenho mais o que fazer nessa terra, eu vou voltar para minha terra, porque lá eu tenho a minha parentela, os meus amigos da época em que eu era mais jovem, na minha época de infância, e eles vão estar me acolhendo, porque lá eles cuidavam das viúvas e dos órfãos. Então Noemi achou mais prudente estar voltando. E ela voltando com Orfa e Ruth, no meio do caminho, ela pensou, ela falou assim: não, peraí, teve um momento de lucidez, falou assim: não, tudo bem, para mim eu vou para lá, vou ficar com os meus parentes. Agora, para essas meninas, para essas moças que são tão jovens, que podem casar novamente, eu vou falar para elas poderem voltar. E aqui no caso ela usa o termo para a casa da sua mãe, o que não é um termo muito corriqueiro da época, porque normalmente se falava casa do pai. Mas quando ela quis referir aqui a casa da mãe, ela quis falar como se fosse um aconchego, um recomeço para essas meninas. Então ela usou esse termo, volte para a casa da sua mãe. Ruth, que tinha um vínculo tão grande com ela, conforme eu falei, era cúmplice da sogra, tinha um amor tão grande e era convertida não só não era convertido o coração para a sogra, mas sim para o Deus que a sogra, Deus de Israel que a sogra idolatrava e seguia os costumes. Ela falou assim: não, eu não vou não. Mas Orfa resolveu voltar e a gente não deve julgá-la por isso. Foi uma decisão dela. Talvez hoje você, no lugar dela, também tomaria a mesma decisão. Ou até eu. Eu não sei se eu tomaria uma decisão como a de Ruth ou de Orfa. Não sei.
É só mesmo a situação chegando para nós que a gente consegue ver o que realmente, né? Que lado da banda que você ia tocar, que você ia ficar. Daqui no capítulo 1, no versículo 14, fala que então de novo elas choraram em alta voz e órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aí a sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, ou seja, aqui está falando que Orfa voltou tanto para o seu povo como para os seus deuses. E Ruth seguiu com Noemi. Agora, gente, eu separei uma coisa aqui muito bonita que está na minha Bíblia, para poder ler para vocês, e que para mim fez todo sentido, que é a conversa que Noemi teve com Ruth, e na minha Bíblia de estudo fala sobre essa conversa destrinchando ela, né? Que é aquela passagem bíblica que a gente conhece muito, né? Não insista para que eu deixe, nem me obrigue para não segui-la, porque aonde quer que você vá, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aqui na minha Bíblia de estudo tem exatamente isso, só que exemplificando, esmiuçando o que seria mais ou menos a conversa entre Ruth e Noemi. Eu vou ler devagarzinho, porque se vocês quiserem anotar alguma coisa que acharem interessante, vocês anotam. Mas qualquer coisa, vocês voltam depois no final desse vídeo para vocês poderem assistir e estar anotando, tá? Porque é muito lindo. Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, pois quero tomar-me parte da tua fé. Noemi explicou: não temos a obrigação de guardar os sábados e as festas religiosas e não andar mais de 2 côvados. Ruth disse: aonde quer que você for, eu irei. Noemi disse: não podemos passar a noite com não-judeus. Ruth acrescentou: onde quer que pousar, ali pousarei eu. Noemi disse: devemos cumprir 613 mandamentos. Ruth prometeu: o que quer que seu povo faça, eu farei como se eles sempre houvessem sido o meu povo. Noemi novamente instruiu: Deus nos ordena que não adoremos ídolos. Ruth declarou: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Não me obrigue a não segui-la. Essa expressão de amor e lealdade reflete o caráter de Ruth e mostra sua absoluta dedicação à sua sogra. O seu Deus é o meu Deus. Gente, que lindo! Eu já tinha visto esse texto, inclusive ele foi do meu convite de casamento. Fica a dica aí para as meninas que não casaram ainda e quiserem um texto para casamento. Só que eu não vi ele assim tão esmiuçado, como se fosse um diálogo igual que está no estudo entre Ruth e Noemi. E eu achei lindo, perfeito, ou seja, foi fidelidade mesmo, tanto com Noemi como com Deus de Noemi. Lindo, lindo, lindo. Alguma dúvida ficou aqui? Alguma pergunta, alguma questão? A gente pode passar para o capítulo 2, meninas. Tem alguma pergunta para fazer que de repente eu possa ajudar, que passou desapercebido, algum versículo que vocês queiram que de repente eu frise aqui e comente sobre ele? Ou vamos partir para o versículo 2, o capítulo 2. Coloca aqui para mim nos comentários. Alguma dúvida ou vamos para o 2? Estou só esperando vocês comentarem aqui para eu poder ver o que vocês querem que faça. E aí, meninas? Vamos seguir?
Tá bom, Jane, vamos seguir. Capítulo 2. Ruth vai apanhar espigas. Após elas terem chegado lá em Israel, né? Lá em Belém, ela chegou com a sogra dela, a Ruth chegou junto com Noemi, e aí Ruth vai apanhar as espigas. Vamos ver o que acontece aqui. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens e da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: Quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vai atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando as espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou:
Esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Me lembra, meninas, de explicar a respeito dessa palavra resgatadores para vocês ainda agora, no segundo capítulo. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu poderia continuar com os servos dele até que eles terminassem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar as espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vamos lá. No iniciozinho aqui, a gente pôde ver que Ruth, ela não ficou parada. Ela tomou uma posição. Ela tomou uma posição porque ela chegou na cidade onde ela não conhecia, com o povo que ela não conhecia, só que ela não podia ficar parada. Então ela decidiu sair para a colheita. E aqui no versículo 3, fala que por casualidade ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Ou seja, ela não tinha a maldade, a malícia, nem a intenção de ir direto para essa parte do campo, até porque ela não conhecia Boaz. Quem conhecia era a sogra, né? E aí Boaz perguntou quem era essa moça, viu que ela, por ser moabita, ela não se comportava como moabita. Isso é um bom exemplo para gente que é do mundo e não se comporta como pessoas do mundo. E viu graça na vida dela e resolveu abençoá-la sem interesse nenhum. Só pelo único fato dele já conhecer a história dela e saber que ela estava honrando a sogra dela com a própria vida. E aí, quando a gente chega lá no versículo. Tanto que aqui, né? Vou continuar aqui, antes de eu falar a respeito dos resgatadores. Noemi, quando fica sabendo, ela glorifica o Senhor, dizendo que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos, no versículo 20. Ela glorificou o Senhor que fez os dois se encontrarem, porque nenhum dos três estavam tramando nada. Não foi assim, por um acaso, casualmente, como diz a Bíblia. Foi provisão de Deus. Ou seja, Deus nos coloca nos lugares certos, nos momentos certos, para os propósitos certos. Já que eu falei com vocês que gostaria de comentar, no finalzinho do versículo 20 fala: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. O que eram resgatadores nessa época aqui? Na época de Ruth e Noemi. Quando uma mulher ficava viúva, no caso de Noemi, que não tinha nem o marido e nem os filhos, porque normalmente quando a mulher ficava viúva, tinha os filhos do sexo masculino que assumiam aquela mulher para poder continuar com as mesmas terras que ela tinha, para poder continuar com o sustento. Aqui no caso, Noemi perdeu tudo e ela precisava de um resgatador, o parente mais próximo do marido, para se casar com alguém da família dela, poderia ser filha, ela, ou então a nora, que não foi no caso, para poder resgatar os bens da família. Somente o resgatador mais próximo podia resgatar o bem das famílias, ó. Assumir as obrigações, porém havia um parente mais próximo que Boaz. Então, Boaz poderia assumir a obrigação, só que tinha um parente antes de Boaz. Então, ele precisava conversar com esse parente antes dele para saber se ele gostaria de estar assumindo Ruth com Noemi e resgatando as terras que era de Elimeleque. Aí vai desenrolar a história aqui. Eu fiz um pequeno resumo, falando aqui que, no caso, a bondade do Senhor aqui começa a interferir na vida de Ruth e Noemi, que foi no caso onde Ruth acabou se encontrando com Boaz, como diz a própria Bíblia, casualmente, e esse casualmente eu me atrevo a falar que foi provisão do Senhor. Quando Ruth, em sua simplicidade, começou a colher as espigas no campo, exercendo o direito de órfãos e das viúvas, naquela época, era a lei em Israel que os órfãos e as viúvas, elas podiam andar atrás
dos servos do dono daquela terra e apanhar o que caísse deles para o seu sustento mínimo. Então, foi isso que Ruth resolveu fazer, porque como elas não tinham da onde tirar recursos, né, nem comida, ela falou assim, Noemi, deixa eu ir até o campo e colher aquelas espigas que vão caindo, né? Isso aí era um direito dos órfãos e das viúvas da época. E Ruth começou dessa forma, só que mesmo sendo dessa forma, ela colhia mais às vezes do que muitos outros servos. E isso chamou a atenção de Boaz, porque ela não se comportava como uma moabita, como uma estrangeira na terra de Israel. Ela honrava a sogra dela, ela honrava a Deus através disso, através desse comportamento. E por causa desse comportamento exemplar, ela recebeu o favor do Senhor através de Boaz. Ela se colocou no campo, igual eu falei, assim, ela foi para fora, ela saiu, ela se propôs, ela não ficou dentro de casa falando, ó vida, ó céus, então a gente precisa sair, a gente precisa ir para o campo, para que o Senhor venha abrir generosamente as portas para nós, assim como abriu para ela. Você não precisa falar, o seu testemunho é a sua vida. Então, o que você faz, parece que não, mas muitos estão olhando. Então, além de atrair os olhos do Senhor, as bênçãos do Senhor para a sua vida, você vai atrair os olhares dos seus irmãos e a sua vida vai ser como um exemplo para eles. Ruth tomou uma atitude e não ficou em casa, conforme nós conversamos. Ela não deixou o passado dela paralisar ela. Interessante, né? Às vezes a gente deixa o nosso passado nos paralisar. Então, se você que está ouvindo aqui hoje e você está assim, ai, meu passado está me paralisando, não, está amarrado, repreendido em nome de Jesus, vai para o campo, vai colher. Vai para o campo, vai colher, que Deus uma hora vai olhar para você, vai ver graça. E vai começar a abrir portas onde ninguém pode fechar. Amém? Bom, ela recebeu, por causa dessa atitude dela, o livre acesso no campo através de Boaz. Então, a sua atitude, dependendo da atitude que você tomar em determinadas situações, também vai te dar livre acesso. Deixa Deus te usar, minha irmã, para abençoar a vida de outra irmã. Se o Senhor tocar em seu coração, não resista. Aqui está falando o seguinte, você tanto pode ser, quando você vai para o campo realmente, tanto você pode ir para abençoar a vida de alguém, assim como Ruth foi para poder honrar a vida de Noemi, levar alimento para ela, levar alimento para casa, como também você pode ser usada no campo, como Boaz foi, para abençoar a vida de uma outra pessoa. Então, não pense que você tem que sair para campo só para poder buscar, servir. Não! Às vezes você precisa sair para poder ajudar, né? Outra pessoa. Falei tudo errado aqui, embolei tudo, não sei nem se eu me fiz entender. Deixa eu explicar novamente. Às vezes você vai sair para o campo não para ser abençoada, assim como Ruth foi, mas para ser abençoador, como Boaz foi, como Ruth também estava sendo para a sogra dela. Deus trabalha através de relacionamentos. Deus trabalhou aqui através de relacionamento entre Noemi e Ruth. Elas tinham um ótimo relacionamento e criou um outro relacionamento no campo entre Boaz e Ruth. Amém? Fechamos aqui o 2º capítulo. Vou continuar nessa ordem, nem vou perguntar para vocês, porque vocês já fizeram aqui para mim, que é para continuar, né? Então, deixa eu só perguntar aqui, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que eu consiga esclarecer? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim. Ficou claro para você a respeito dos resgatadores? Quem eram os resgatadores? Era o membro da família mais próximo do falecido marido que poderia se casar e comprar os bens que foram perdidos no momento em que a viúva ficou viúva. Entende? Resgatar terras, casas, os bens materiais.
que a viúva perdeu com a morte do seu falecido marido. Porque assim que seu marido falecia, ela perdia todos os bens e ficava vivendo de favor da sociedade. Aqui no caso, em Israel, em Belém, ela ficava vivendo de favor da sociedade e não passava tanta necessidade igual se ela tivesse ficado em Moabe. Moabe, ela poderia virar até uma prostituta ou então vir mesmo a virar uma escrava, porque lá era diferente a conduta. Beleza? Vamos para o capítulo 3, então? Vamos lá, que a gente tem que correr. Tem 15 minutos que eu prometi que a gente estudar em 1 hora, né? Vamos lá. Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará... Peraí. Ah, tá. Estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Como que era, né? Para você ver que como que elas tinham um relacionamento. Então, Ruth, ela confiava na sogra, né? E a sogra confiava nela. Então, Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés deles e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Gente, sabe o que significa isso? Sublinha aí na Bíblia de vocês. Estenda a sua capa sobre sua serva, esta sua serva. Sabe o que significa essa frase nessa época aí? Significa o seguinte: é um pedido de casamento que Ruth estava fazendo para ele. Quando a mulher chegava para o homem e falava: estenda a sua capa sobre mim, estenda a sua capa sobre a sua serva, significava um pedido de casamento. Isso eu achei muito interessante, muito bacana para a gente entender bem o contexto aqui. Aí Boaz respondeu, depois do pedido de casamento, porque ela falou que ele era um resgatador, né? Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem. Ou seja, gente, risca esse jovem aí também, sublinha aí. Boaz era mais velho do que Ruth. E aqui a Bíblia fala que era bem mais velho. Não era 1, 2, 3 anos, 10 anos, não. Ele já era bem mais velho. E aqui ele louva o Senhor pela obediência dela em relação à sogra. Aqui no versículo 10, ele percebe que Ruth está em obediência à sogra, fazendo algo direcionado por uma pessoa mais velha, por causa da submissão que ela tinha em relação à sua sogra. E Boaz, ele enaltece isso. Ele glorifica o Senhor por essa submissão e essa obediência. Fosse rico ou fosse pobre. Versículo 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. A nobreza aqui de Ruth, toda vez que você vê falar sobre nobreza, era virtude. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Ou seja, que ele assumiu que sim,
Ele era o resgatador da família. Ele era um dos parentes de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Só que havia um resgatador antes dele, havia um parente mais próximo do que ele. Fique aqui essa noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Gente, vocês têm noção o quanto Ruth se arriscou indo até a eira sem saber o que Boaz ia responder para ela? Imagina ela sendo pega, uma moabita, que já não tinha um histórico muito bom, as moabitas, né? Imagina ela, uma moabita, ser pega por outros servos de Boaz, aos pés de Boaz, e Boaz já, ó, alegrinho. Imagina só se ele também não tivesse princípios do Senhor, o que ele poderia fazer com essa menina? Ela se arriscou muito, mas ela foi debaixo da obediência, debaixo de uma voz de comando da sogra dela, que era uma pessoa em que ela acreditava, que ela honrava e que ela confiava. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, ela lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Gente, imagina a Noemi. Ela nem deve ter dormido essa noite. Ela nem deve ter dormido esperando Ruth chegar em casa com as boas notícias, boas novas. Assim, eu falo boas novas porque eu já sei o que aconteceu, mas imagina a Noemi pensando assim: meu Deus, o que deve estar acontecendo? Será que alguém achou a Ruth? Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Boaz, ele era um exemplo de um homem a ser seguido, não era aquele homem banana, não, sabe? Ele era aquele homem assim: falei que vou fazer, eu vou fazer. E ele tinha falado com Ruth: amanhã de manhã eu vou sair e vou resolver isso. Ou seja, ele ia conversar com o parente dela mais próximo. Se por um acaso ele não quisesse, ele iria assumir o compromisso e ia ser o resgatador da família, tá? Bom, fiz um resuminho aqui do capítulo 3, vou ler o resuminho que eu fiz e a gente já entra no quarto para a gente finalizar, tá bom? Noemi aconselha a Ruth para que ela procure a Boaz, para que ele possa exercer o papel de parente remidor, assumir as obrigações do falecido marido dela e conseguir restituir as terras, propriedades que ela perdeu com a morte do marido, porque antigamente eles perdiam a terra quando a mulher ficava viúva, por isso a sociedade cuidava dela. Boaz não era um homem jovem, porém era muito digno e temente ao Senhor. E também tinha grande apreço por Ruth e Noemi, principalmente devido às histórias a história delas. Quando elas chegaram na cidade, gente, lá era uma cidade pequenininha, então todo mundo fica sabendo da história de todo mundo. Então Boaz já logo ficou sabendo, viu da cumplicidade entre uma e outra, viu que uma sustentava a outra ali em todos os sentidos, tanto fisicamente como espiritualmente, como mentalmente, e ele gostou dessa cumplicidade, ele viu Deus nessa cumplicidade. Ruth fez conforme Noemi mandou, e quando Boaz a viu, louvou a Deus por sua atitude e disse-lhe que iria pedir o direito de resgate na manhã seguinte. Em obediência, Ruth foi ao encontro de Boaz e fez tudo conforme a sua sogra falou. Ela andou debaixo da direção da sua sogra, que temia ao Senhor. Essa união é que Deus pretende. Desculpa. Essa união é que Deus pretende e espera ver em uma família: respeito e cumplicidade.
Mas havia um resgatador, um parente mais próximo que Boaz. Então Boaz foi ter com ele para resolver a questão. No capítulo 3, versículo 18, Noemi acredita que Boaz seja um verdadeiro homem, que realmente resolveria as coisas. Não era frouxo nem moleque. Isso eu coloquei aqui, tá, gente? Ruth mais Boaz foi igual Obed. Agora que vocês vão ver, né? Versículo 4. Ficou alguma dúvida aí? Ó, capítulo 4. Ficou alguma dúvida aí do capítulo 3? Ou podemos já começar a finalizar com o capítulo 4, que é curtinho. Curtinho mais ou menos. Mas rapidinho a gente faz. Alguma dúvida do capítulo 3? Alguma coisa que deixou passar? Eu falei aqui a respeito da mulher virtuosa, que significa a honra, né? Que no caso, Ruth era virtuosa, porque ela honrava a sua sogra. Vou passar então para o capítulo 3, tá? Boaz casa com Ruth. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, o parente mais próximo, né? Então ele o chamou. Ó, fulano, aqui na Bíblia nem cita o nome do cara, é ó fulano. Chega até aqui e sente-se. Boaz chamou o parente mais próximo lá, que poderia ser o remidor, e falou assim, vem cá, quero bater um papo com você, lá no portão da cidade. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens anciãos. Por que, gente, 10 homens anciãos? Grifa na Bíblia de vocês aí, se vocês quiserem. Porque era a prática daquela época que quando fossem tratar um assunto entre duas pessoas para ser resolvido, precisavam-se de 10 anciãos como testemunhas. Sente-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador. Ficou Boaz, o resgatador mais próximo, e os 10 anciãos lá, os dois conversando e os anciãos ouvindo. Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre esta terra na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba. Ou seja, Boaz aqui estava falando lá pro indivíduo, como é que a Bíblia fala? O fulano. Boaz aqui estava falando lá com o fulano. Olha, a Noemi botou as terras à venda e você é o resgatador mais próximo. Então, comprem a terra para você poder estar resgatando essa família. Porque não há outro que possa resgatá-la a não ser você, e depois de você, sou eu, disse o Boaz. Então ele respondeu, o fulano, eu vou resgatar essas terras. Boaz entrou com um bom argumento, ó. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do seu esposo falecido na herança dele. Vocês lembram lá, acho que no capítulo 2, não sei se foi no finalzinho do 1 ou do 2, que Noemi fala com as noras delas assim, eu não tenho mais filho, eu não estou grávida, e eu não posso me casar, e mesmo que eu me case e tenha outro filho, vocês vão esperar ele crescer para vocês poderem, para ele poder honrar vocês, no caso aqui, resgatá-las, né? Porque se ela tivesse mais um filho, era a obrigação desse filho resgatar essas viúvas, lembra? Se vocês não conhecem essa história, esse movimento, vocês me falam aqui que eu trago para vocês essa parte da Bíblia. Que o cunhado ficava com a cunhada, a esposa do irmão que faleceu, para poder ter filhos com ela, para poder manter a geração do irmão, como se fosse mantendo a geração do irmão viva, né? E aqui acontecia a mesma coisa. No caso aqui, o fulano, que Boaz falou assim com ele para poder comprar as terras, ele queria só comprar as terras.
Agora, ele não queria pegar Ruth, a moabita, como casada. Mas aqui na Bíblia a gente não sabe se era porque ela era moabita, ou se era porque ele teria herdeiros com ela e teria que dividir o que ele já tinha, que era dos filhos dele, com os filhos que ela teria, que seriam os filhos de Malom, né? É Malom? Isso, que seriam os filhos de Malom, porque ele teria que dividir toda a sua terra, depois deixada como herança para os filhos também da Ruth, os netos de Noemi. Então, ele não teve interesse nesse casamento, e daí ele desistiu. Né? Aí eu não sei se Boaz teve a intenção de fazê-lo desistir, ou se deixou mesmo, Deus cumpriu o propósito dele. Só sei que ele falou assim, ó, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Daí o resgatador disse, o fulano disse, nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança, viu? Foi para não prejudicar a própria herança mesmo, tudo que ele já tinha na vida, que ia passar para os filhos dele, ele não queria dividir com os filhos, que seria de Malom com Ruth, né? Que no caso, entre parênteses, Malom com Ruth, porque ele ia perpetuar a geração, né? Também acho, Jane, que a intenção era essa, continuar a geração. Nesse caso, não. Aí, vamos lá, versículo 6, né? Que o fulano disse. Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, ou seja, eu passo para você, né? Porque eu não poderei fazê-lo. Ele era antigamente o costume em Israel. Este era antigamente o costume em Israel. Quando as resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava para o outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, ou seja, o fulano falou a Boaz, faça você o resgate, o fulano tirou a sandália e deu na mão de Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Molom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão, os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez Raquel e Lia, que edifiquem a sua casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem à sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Vocês sabem sobre Tamar e Judá? Se vocês quiserem, eu trago um estudo também depois de Esther sobre Tamar e Judá, tá? E realmente foi assim, se cumpriu a palavra aqui, né? Que falaram a Boaz aqui, realmente foi. Tanto que aqui na frente a gente vai ver. Ruth dá a luz a Obed. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois sua nora que ama você o deu à luz para que você para você ela é a melhor do que 7 filhos. Ou seja, as mulheres da cidade elas estavam muito preocupadas com o que ia acontecer com Noemi, porque Noemi ela estava sem marido, sem filho, tá? Ruth tinha casado com Boaz. Mas aí tinha que vir um filho homem, né? Para poder continuar ali com as terras, com as propriedades, e veio. Veio Obed.
tá? Da união de Boaz e Ruth nasceu Obed, que foi avô de Davi. Então, Ruth e Boaz foram bisavôs de Davi. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. Ou seja, era tanta alegria que as suas vizinhas regozijavam com ela e falavam que Obed era filho dela, que na verdade não deixa de ser a descendência, a geração. E o chamado de Obed, e o chamaram de Obed. Esse veio a ser o pai de Jessé e pai de Davi. Então, se vocês quiserem colocar aí no estudo aí na Bíblia de vocês, a caneta, vocês podem colocar assim, igual eu coloquei na minha. Ruth mais Boaz é igual a Obed. Aí você coloca uma setinha assim, para indicar que Obed, quem Obed gerou, né? Obed gerou Jessé. Aí depois vocês colocam mais uma setinha assim, né? De Jessé. Jessé gerou Davi. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Não sei se vocês vão entender. Ó. Vou fazer com caneta, né? Porque com caneta vocês conseguem ver melhor. Ruth mais Boaz é igual Obed. Aí eu coloquei uma setinha assim, que gerou Jessé, que gerou Davi. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver como que eu fiz aqui na minha Bíblia, para vocês poderem fazer aí também. Ó, vamos ver se vai pegar, né? Ó, Ruth mais Boaz é igual a Obed. Aí Obed depois gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Que aí vocês deixam na Bíblia de vocês anotado, que aí quando vocês forem novamente ler a história de Ruth, vocês sabem, apesar de estar aqui no último versículo, né, o versículo 22, mas aí já deixo no resuminho de vocês. Obed, ele significava servo ou adorador. Ou seja, gente, Ruth foi bisavó do rei Davi. O fulano aqui deve ter ficado muito doido de não ter aceitado se casar com Ruth e ser o resgatador, hein? O fulano aqui não teve nem o nome dele citado na Bíblia, ou seja, não teve nem tanta importância. Boaz foi o resgatador e Boaz foi o bisavô do rei Davi. Olha só que coisa mais linda. A bisavó do rei Davi, uma moabita, uma mulher da geração de Ló com a filha mais velha dele, incesto com a filha mais velha, através de ter embriagado o pai. Criar os moabitas. E Ruth era uma moabita. E Deus transformou a história dela. E através da graça de Boaz pela vida de Ruth, Deus manteve o nome dele vivo na palavra do Senhor, através da geração, árvore genealógica do rei Davi. Ó, fizemos o estudo em 1h07. Passei 7 minutos da hora aí, mas é porque eu fiquei esperando o pessoal entrar. O que vocês acharam, gente? Foi bacana? Deu para aprender? Escuta essa live de novo, revisando detalhes. Aí vocês escutam de novo, parando, anotando, pontuando. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que vocês estiverem escutando, vocês colocam no comentário a dúvida que eu respondo para vocês. Beleza? Gostaram da live? Vamos orar? Segunda-feira, então, às 14 horas, a gente vai fazer uma live de estudo dinâmico sobre o livro de Esther, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós entregamos, Senhor, esta tarde, esse estudo nas tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa mesmo ministrar durante todo esse restinho de dia, esse restinho de tarde, a noite que vem por aí, no nosso coração a respeito de companheirismo, de cumplicidade, de obediência, oh Deus, de nobreza, Pai. Que a gente possa ser mesmo como Ruth com Noemi, como Noemi com Ruth, e como Boaz, como resgatador. Deus, a tua palavra nunca volta vazia. Por isso, em nome de Jesus, toma os nossos corações, coloca nossa mente cativa aos teus ensinamentos e fala conosco através dessa palavra, através desse estudo, Deus.
Obrigada por esse tempo que a gente conseguiu separar para estarmos estudando da tua palavra e aprendendo mais de ti, aprendendo mais essas histórias de pessoas que nos encorajam a cada dia. Em nome de Jesus, abençoa os nossos lares, as nossas vidas. Obrigada por esse tempo delicioso com as minhas irmãs. Abençoa a todos, Senhor, que vai ouvir esse devocional, que vai ouvir esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Ana. Ana apareceu aqui, ó. Amém, aleluia. Jane, Ana, Diana, Adriana, Josiane, todo mundo que esteve aqui com a gente nessa tarde. Não esquece de deixar o like aqui, não, que ajuda muito o canal. Se vocês conhecem alguém que gosta de fazer estudo bíblico também, compartilhe o canal, porque o nosso canal está crescendo, a gente está levando a palavra de Deus para muitas pessoas. E assim que o nosso canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou estar sorteando para os inscritos um livro do John Piper. Então, vamos tentar conseguir bastante inscritos. Ó, a Adriana está falando que gostou muito, que foi bênção. Foi bênção mesmo, foi muito bom, é muito gostoso estar falando da palavra de Deus, né? Bom, gente, amanhã tem pão diário às 8 horas da manhã, conforme tem